Nós vamos ler Mateus 7,12, apenas um versículo. Mateus 7,12, para darmos início a essa nossa aula de vida cristã. Esse texto aqui, ele é citado como o resumo de tudo o que é ensinado no Antigo Testamento, se resume nesse versículo. Todos encontraram? Mateus, Novo Testamento, capítulo 7, o versículo de número 12. Eu não sei se os irmãos sabem, esse capítulo 7 faz parte de um sermão estruturado por Mateus, mostrando o pensamento, os ensinamentos de Jesus a respeito do reino de Deus. É chamado de o Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte. Se em algum lugar as pessoas perguntarem a você aonde se encontra o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha que Jesus pregou, aí está em Mateus, o capítulo 5, 6 e 7, os 3 capítulos. Se você quer entender a ética do reino de Deus, o que Jesus quer que um cristão faça ou deixe de fazer no sentido errado, né? O certo e o errado, a perspectiva moral cristã, o resumo muito bem elaborado está no capítulo 5, 6 e 7, Jesus ensinando como um cristão deve se comportar. E é muito importante esse texto para essa matéria de vida cristã. E quando Jesus está terminando o seu sermão, organizado aqui por Mateus, o versículo 12 no capítulo 7, ele diz o seguinte: portanto, tudo o que vocês querem que os homens vos façam, fazei também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Os mestres rabinos da época de Jesus, eles tinham por obrigação estudar profundamente a lei de Moisés, os livros dos profetas, e eles chamavam toda essa coleção de livros, que hoje nós chamamos de Antigo Testamento, que são 39 livros, eles chamavam de a lei e os profetas. A lei porque se referia aos livros direcionados a Moisés, e os profetas, os demais livros que nós chamamos de históricos, poéticos e profecias, profetas maiores e menores. Esses livros, essa coletânea de livros, eles dividiam em 3 grupos, como a gente viu na matéria de bibliologia. Eles chamavam de a lei, os profetas e os escritos, ou a lei e os profetas, ou resumia tudo chamando a lei, se referindo a todo o Antigo Testamento. E Jesus, ele diz aqui, nesse versículo 12, que a lei e os profetas é assim, se resume nisso: aquilo que você quer que os outros façam com você, faça primeiro. Isso tem um lado bom e um lado ruim, sabia? Porque se você faz algo de ruim com a pessoa, você não pode esperar algo de bom dela, porque você está plantando e você vai colher. A criança, por exemplo, não pode esperar coisa boa do pai e da mãe se o comportamento dela não for um comportamento correto e agradável. Desde criança a gente já aprende a fazer expectativa de acordo com a consciência. É a lei da semeadura. Aquilo que você planta, você vai colher. Agora, quem planta amor vai esperar amor. Quem planta obediência vai esperar algum benefício, alguma bênção, alguma retribuição positiva. Agora, quem planta desobediência vai esperar o quê? E na nossa cultura, nós temos muito na mente essa ideia de que estamos sofrendo algo porque estamos pagando por algo que a gente fez no passado. Tem muito isso na cabeça das pessoas. Nós sofremos coisas que plantamos no passado, sim, mas isso não tem a ver com pagamento, porque pecado não se paga, a não ser que você seja um católico apostólico romano. Aí eles entendem que o sofrimento serve para pagar pecado. É tanto que eles pregam a respeito do purgatório. O que é o purgatório? É um lugar de sofrimento depois que você morre, para pagar os pecados que você não pagou sofrendo aqui na vida. Isso vai totalmente contra o que Jesus fez na cruz. Quem é que paga o pecado do crente, daquele que crê em Jesus? O próprio Jesus. Ele é o preço por nossos pecados. Ele é o sacrifício por nosso pecado. Ninguém paga pecado com sofrimento.
Ilusão, distorção, heresia, o nome disso. Então, em resumo do que nós lemos, no versículo 12, tudo que você quer que o outro faça para você, faça primeiro. Aí tem o outro lado que diz o seguinte: Gil, isso não é ser interesseiro não, que eu faço uma coisa pela irmã e já fico na expectativa de que ela faça também. Eu vou dar um exemplo muito prático. Dê um presente a alguém no dia do aniversário. O seu mês é qual de aniversário? Novembro. Aí o meu é abril. Se ela tivesse me dado um presente em abril, na minha cabeça eu estava preocupado com o quê? No mês de novembro eu não posso esquecer. Não é assim que funciona? Mas ela não me deu. Deu não, né? Deu não. Tá vendo como ela é falha? Ela não me deu presente. Porém, eu não estou preocupado em dar um presente a ela. Mas se eu der um presente a essa irmãzinha no mês de novembro, ela vai ficar preocupada quando chegar abril. Diga abril. Para os irmãos ficar atentos aí, viu? Então, eu agradeço a Deus quando alguém esquece e não me dá, para que eu não fique me cobrando de lembrar uma quantidade de gente que já me deram. Então, é aquilo que preocupa a ideia do politicamente correto. Eu convidei você para almoçar na minha casa, você é meu vizinho, automaticamente na sua cabeça tem o quê? Eu vou ter que convidar também, porque senão, ou eu vou ficar por baixo, ou eu vou ficar em maus lençóis, ou eu vou ficar mal visto, ou isso é errado. Então nós temos na nossa cultura já isso impregnado, de que se alguém faz algo por nós, a gente já fica na expectativa de fazer também, a gente já se cobra. Mas a lei de Moisés, muito rica em detalhes, em mandamentos, em ordens, em proibições, mais de 600 leis sobre tudo que você imaginar na vida, se resume nisso: aquilo que você quer que os outros façam por você, faça primeiro. Jesus também não falou algo parecido com isso? Quando ele estava falando a respeito do amor, chegou um jovem falando a respeito do mandamento, qual é o maior mandamento, para testar ele. Aí Jesus disse que o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo mandamento semelhante a esse é amar o próximo como a si mesmo. Não está muito em sintonia com isso que nós estamos falando? Se amamos o outro, a outra pessoa, como nós amamos a nós mesmos, o que é que a gente vai fazer? Mal ou bem? Agradar ou desagradar? Ofender ou alegrar? Então nós fazemos sempre a expectativa do bem quando nós estamos pensando em nós mesmos. Se a gente coloca o outro nesse lugar do bem que nós queremos para nós, agora não vai ter mais maldade, não vai ter mais ruindade no mundo se todo mundo pensar assim. A proposta do cristianismo é uma proposta de equilíbrio social, de paz mundial, e se todo mundo pensar no outro como pensa em si mesmo e fazer o outro o que espera para si, haverá paz, alegria e sucesso na vida de todos. Essa proposta é uma proposta de Cristo, é uma proposta de Deus para toda criatura na face da terra. E eu espero que aqueles que dizem seguidores de Jesus, dizem ser cristãos, dizem amar o Evangelho e ser evangélico, abraça essa causa, esse princípio eterno: faça o outro o que você gostaria que fizesse com você. Se você está pensando em dizer algum desaforo, em dizer algo que de forma pesada vai magoar alguém, aí você pensa: se eu tivesse no lugar dela, eu gostaria que alguém falasse assim comigo? Quanto a sua vida vai mudar só em você pensar assim? Se você é filho, você vai dizer: se eu tivesse uma filha, se eu tivesse um filho igual a mim, como é que eu agiria com esse filho? Então meu pai, minha mãe, minha família não merece um comportamento errado, porque eu não gostaria de ter um filho errado. Não é legal pensar assim? Então, se a criança pensar assim, se o jovem, o homem, a mulher, a família, a sociedade pensar assim, não precisa mais de cadeia, não precisa mais de polícia, não precisa mais de arma, é paz e alegria, respeito para todo mundo. Que coisa linda, né? Já começamos nossa aula abalando a estrutura.
Agora nós vamos para a apostila. Amém? Vamos para a apostila, já de início, para a gente aprender